As imagens foram divulgadas pelo exército russo, que conseguiu entrar na cidade ucraniana nesta segunda-feira. Com mais de 100 mil habitantes, Severodonetsk é o último lugar da região do Donbás que ainda não caiu totalmente no domínio russo. Em 2021, as exportações brasileiras para a Rússia foram consideradas bastante sutis, representando apenas cerca de 0,6% do total de nossas vendas para o exterior. Mas em termos de receita, esses 0,6% são equivalentes a 1,58 bilhões de dólares. E já em 2022, o valor das exportações já está cotado em 530 milhões, pelo menos nesse primeiro semestre do ano. Os principais produtos que o Brasil exporta para a Rússia são soja, carne de aves, amendoim, carne e açúcar. E isso é o que nós chamamos de commodities. Assim como a maioria dos produtos que o Brasil exporta para o mundo, madeira é um dos poucos produtos que o Brasil exporta ainda com algum nível de industrialização, na maioria dos casos. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, em alguns países africanos, que ainda comercializam suas madeiras nativas em toras, fator que reduz o valor agregado do produto e reduz ainda o potencial de geração de empregos e retorno financeiro inerente a esse segmento de mercado. Mas no fim das contas, o Brasil ainda importa muito mais do que exporta para a Rússia, e dentre os principais produtos que o Brasil importa da Rússia estão os fertilizantes químicos. Esse, inclusive, foi o principal motivo do atual presidente Jair Bolsonaro ter ido até a Rússia 2 semanas antes do início da invasão russa à Ucrânia. Fato que foi obviamente criticado por opositores, que viam nesse ponto um alinhamento do Brasil àquele país, indo na contramão de seus parceiros ocidentais. No entanto, do ponto de vista dos apoiadores do presidente, isso foi uma jogada arriscada, porém coerente, tendo em vista que com isso o Brasil consegue manter a sua safra agrícola, gerando um impacto reduzido nos preços desses produtos, diferente do que ocorre com países que não regularam suas obtenções de matérias-primas, antes das sanções impostas pela OTAN à Rússia. Em 2021 foram importados em produtos da Rússia um total de 5,69 bilhões de dólares, sendo que adubos e fertilizantes representaram cerca de 62% das importações. E já em 2022 o Brasil já comprou 2,39 bilhões de dólares em mercadorias russas, de janeiro até abril desse ano, uma alta de 89% sobre o mesmo período do ano passado, ou seja, os desembolsos quase dobraram. E com isso a Rússia passou de 12º para o 5º maior fornecedor de produtos ao Brasil, atrás apenas de China, Estados Unidos, Alemanha e Argentina. Mas no geral isso não quer dizer que o Brasil está comprando uma maior quantidade de produtos da Rússia. Na verdade, os dados mostram que o país está pagando bem mais caro por um volume um pouco menor de produtos. Ao todo foram importados 4,41 milhões de toneladas de mercadorias da Rússia nos 4 primeiros meses de 2022. 5,84% a menos do que em igual período de 2021. O fato é que a partir dessa aquisição, salvo as devidas ponderações, eliminamos assim o primeiro ponto que pode talvez causar algum problema ao Brasil, que é a questão da importação de adubos e fertilizantes químicos, que podem ser também utilizados em plantios florestais de maneira geral. Até o momento, aparentemente, a Rússia não suspendeu o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. No início de março, o Ministério da Agricultura divulgou que uma carga foi enviada ao Brasil e as demais chegarão ao longo do primeiro semestre. Mas a gente pode deduzir que vão haver dificuldades, ou que podem haver dificuldade no transporte e no pagamento dos produtos, já que os bancos russos foram excluídos do sistema SWIFT, que é o principal sistema de pagamentos intramoedas do mundo. No setor florestal, os fertilizantes que são mais utilizados são os com base em NPK, sigla para os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, que são essenciais para o plantio, germinação e o crescimento de culturas agrícolas e também florestais. O nitrogênio e o potássio, que são obtidos respectivamente do gás natural e da mineração, são muito utilizados em plantios florestais. Inclusive temos um vídeo aqui no canal abordando esse tema de uma maneira bem mais completa. Outro ponto que a gente pode abordar é a própria exportação de madeira na Rússia, que é considerado um importante player nesse segmento de mercado também, principalmente na comercialização de madeira em toras. Recentemente, a Rússia anunciou que irá iniciar um processo de redução das exportações de toras e produtos primários, utilizando como base legal a alteração de suas próprias leis. Em 2022, irão ser reduzidas as exportações de toras de coníferas para laminação, e na sequência serão impostas restrições às exportações de madeira serrada verde, e possivelmente também as de cavacos e alguns tipos de painéis. A ideia da Rússia é reduzir as exportações desses produtos, elevar o processamento e valor agregado a esse produto e controlar melhor a extração ilegal de madeira que ocorre naquele país. Ressaltando que a Rússia, junto com os Estados Unidos e a Nova Zelândia, são os maiores exportadores desse tipo de produto no mundo.
Isso com certeza deve afetar o mercado internacional, causando aí mudanças no cenário das empresas que dependem dessa matéria-prima. Só que essa atitude russa prejudica muito a indústria de processamento de madeira europeia, que depende das exportações russas e cria uma grande incerteza no mercado de madeira global. E no Brasil também não é possível exportar madeira nativa em toras desde 1989, a não ser que sejam de florestas plantadas, e o Brasil é um grande produtor de madeira de florestas plantadas, não só para a venda de madeira em tora, mas também de todos os produtos que são produzidos através delas, como painéis, cavacos, celulose e madeira serrada. Acontece que a ideia da Rússia de reduzir as exportações de madeira em tora e investir mais nos produtos acabados pode não dar muito certo, pelo menos durante esse período, já que o FSC, que é o maior selo de certificação florestal do mundo, emitiu um comunicado indicando que, devido à associação do setor florestal na Rússia e na Bielorrússia com a invasão armada, a partir de agora nenhum material certificado pelo FSC ou madeira controlada por esses países poderá ser comercializado. Isso significa que madeira e produtos florestais da Rússia e da Bielorrússia não podem ser usados em produtos FSC ou vendidos como certificados FSC em qualquer lugar do mundo, enquanto essa violência armada continuar. Nesse ponto, então, o Brasil pode ter um papel importante nesse cenário, como talvez uma alternativa de fornecimento de madeira para o mundo, principalmente madeira laminada, compensados, madeira beneficiada e demais produtos relacionados. Outro importante player aí nesse mercado é a China, que é concorrente direta do Brasil no mercado europeu, e que pode ser enfraquecida com essa crise, podendo em grande medida ser grande beneficiária também dos produtos brasileiros, gerando assim oportunidades novas e fortalecimento de ligações comerciais entre esses países. O que pode atrapalhar esse cenário, digamos, otimista para o Brasil é o aumento dos custos de produtos básicos para o dia a dia dos brasileiros, e ainda por cima, claro, os custos com combustíveis, e como a gente já está vendo acontecer aqui e no mundo. E ainda que o Brasil tenha uma das maiores reservas petrolíferas do mundo, o fato de ter essa commodity indexada em dólar faz com que a gente sinta essa crise da mesma maneira ou de maneira muito semelhante aos países que atuam diretamente nas sanções e que porventura dependem do petróleo russo. E esse encarecimento obviamente impacta a indústria florestal, já que essa se vale muito do transporte rodoviário. Um exemplo disso é a declaração da Klabin, que é uma das maiores empresas do setor florestal aqui no Brasil, que emitiu um comunicado para os investidores da empresa, onde já estima os impactos de todo esse conflito no mercado de papel e celulose. E isso acontece principalmente devido ao aumento do valor do petróleo. Além do combustível que é usado no transporte rodoviário para abastecer os caminhões no transporte de matéria-prima, madeira e produto final, tem também o uso de derivados do petróleo, que geram produtos químicos, sendo que alguns desses são utilizados no processo industrial, seja na forma de gás, óleo BPF e outros tipos de óleo, e ainda tem a utilização do combustível na queima do processo industrial. De forma um pouco mais ampla, outra coisa que pode afetar o nosso setor ambiental é a instabilidade econômica que o clima de guerra pode gerar no mundo. No mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, as bolsas do mundo todo registraram quedas alarmantes, causando inclusive o fechamento temporário do mercado acionário de Moscou, causando preocupações no mundo todo, incluindo aqui no Brasil, que já vem de um ciclo de queda na B3 por vários meses consecutivos. Com a queda do dólar, os investimentos tendem a transferir as suas reservas para lastros mais estáveis, podendo ser o ouro o principal alvo. A própria Rússia transferiu boa parte das suas reservas em dólares para ouro, atingindo patamares recorde no ano passado. Acontece que o aumento da cotação do ouro pode ser visto como um grande incentivo aos garimpeiros ilegais de áreas protegidas e terras indígenas aqui no Brasil, e isso pode ser observado como uma possibilidade remota ou uma constatação. Mas me diz aí, o que você acha sobre esse ponto? Coloca aí nos comentários que a gente gostaria de saber. Em 2020, com o surgimento da Covid-19 no Brasil, também ocorreu uma crise financeira por conta das incertezas que a pandemia poderia causar no mercado, e aí o preço do ouro chegou a subir 56%. A vacinação em massa deu uma estagnada no preço, mas foi só a Rússia invadir a Ucrânia que o preço do ouro já voltou a subir novamente. E isso pode sim significar um incentivo à atividade de extração ilegal de ouro, porque naturalmente ela passa a ser ainda mais lucrativa, já que com um valor maior o garimpeiro passa a acreditar que mesmo diante do risco de ser autuado, preso e ter seus equipamentos destruídos, o retorno financeiro da atividade ilegal ainda compensa muito mais. Mas é só o garimpeiro ilegal? A mineração para outros fins, entre eles a mineração para a obtenção daqueles fertilizantes que abordamos agora há pouco, também pode impactar áreas de indígenas no Brasil. Isso porque o projeto de lei número 191 de 2020 pretende permitir a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. E além disso, a exploração de hidrocarbonetos como o petróleo e a geração de energia elétrica em terras indígenas.
A ideia do governo federal é autorizar a mineração dessas áreas para que o Brasil se torne autossuficiente na produção de fertilizantes, como o fósforo e o potássio. Porém, existem vários estudos que já indicam que 90% das reservas desses elementos estão fora das áreas que são hoje reservas indígenas. Mas é claro que isso é um argumento furado, pois sabe-se que o potencial dessas áreas para fornecer os fertilizantes necessários para o Brasil, para o volume que o Brasil necessita, é muito menor do que a contribuição ambiental que a preservação dessas áreas geram ao país. E não é do dia para a noite que você autoriza a exploração dessas áreas e na semana seguinte já se resolve o problema da obtenção de fertilizantes. O projeto que está tramitando em caráter de urgência no Congresso prevê, além da exploração de recursos minerais, os recursos hídricos e orgânicos em terras indígenas. Isso certamente cria uma série de precedentes e interpretações que podem ser drásticas ao desenvolvimento do país. É claro que isso é apenas um apanhado de tudo que esse conflito pode impactar no setor florestal, não só do Brasil, mas do mundo todo. E nós do Florestal Brasil esperamos que isso tudo acabe o mais rápido possível, pois é uma situação muito lamentável que o mundo vem passando, um mundo que já vem castigado pelos reflexos de uma pandemia. E que muito mais triste do que os impactos econômicos que essa guerra traz são os impactos sociais e as perdas que várias famílias estão tendo, além da evasão de pessoas expulsas de sua própria nação, de forma desordenada e arriscada.